vamos lá. Voltando. Se eu unir implantes, consequentemente eu vou ter menos tensão na crista. Isso já foi dito, né? Coroas unidas. Novamente ele repete, tem menos risco de fratura na porcelana. E uma das maiores complicações para as coroas unitárias ou implantes independentes é o afrouxamento parafuso pilar. Se eu vou unir implante, esse risco de afrouxamento vai ser menor. Tá? E aí, implantes unidos distribuem menos força para os corpos do implante, né? O que diminui o risco de fratura do corpo do implante. Ó. Implante fraturou, implante unitário. Você unir, isso aqui diminui. Né? Eu sempre que posso consultório, cara, e é um posterior, eu estou unindo implante, entendeu? E lógico, de conimorse, bota pilar e depois une implante. Pegar lá o conimorse, bota, né? Para encaixar, machuca o paciente, não tem como. O pilarzinho bonitinho, não tem economia. Se o implante independente é perdido, o implante é removido e o sítio enxertado e reimplantado. Agora, se eu tenho implante unido, eu tiro aquele implante, consigo unir todo o sistema novamente, dá tempo de aguentar até cicatrizar um novo implante. É a vantagem também. Sempre que possível, manter as coroas sobre dentes individuais e as sobre implantes esplintadas. Uma exceção que favorece a união dos dentes naturais é quando esses têm mobilidade e existem implantes adjacentes. Os implantes suportam as cargas no arco. Um método para reduzir a mobilidade é a união dos dentes naturais. Se você tem um paciente com problema periodontal e você tem implante, cara, o implante vai sofrer, porque o dente já está com problema periodontal. O que você faz? Faz uma esplintagem nos dentes com doença periodontal, para tentar equilibrar essas forças aí, senão vai sobrecarregar o implante. Tá bom? Isso aí não tem muitos segredos. Uma coisa aqui. Ó, vamos para o importante. Isso aí tem, acho que aí a colocação de provisórios em pilares, ó, que eu falei, osso D3 e osso D4, é altamente recomendada. Carga progressiva. Então eu vou fazer, isso foi questão de prova ágil. Carga progressiva, eu vou fazer o quê? Em osso D3 e osso D4. Aí como é que é? Ó? Para isso, a primeira prótese provisória fica completamente fora de oclusão. Após 3 a 4 semanas, a prótese provisória é colocada em oclusão sem cantilever, não pode ter cantilever. Esta consulta é realizada junto com o procedimento da prova de metal. Então vou lá, experimento o metal, né, e faço isso. Depois disso, até o metal ficar pronto, 3 a 4 semanas, a prótese final é entregue e já vai estar em oclusão. É isso aí que ele fala para como que é a carga progressiva. Sempre o osso D3 e o osso D4. Aí materiais oclusais, isso aqui é importante. Já foi questão de prova também. Os 3 grupos mais comuns de materiais oclusais são porcelana, acrílico e metal. Né? Aí ele fala ouro e resina. Esses materiais para próteses fixas e implantes suportadas são avaliados segundo os critérios. A gente vai ver um de cada um. Estética, força de impacto. Lógico, a gente vai ver cada um, mas já dá para decorar a tabelinha, né? Estética. Quem tem a melhor estética? Porcelana tem, dependendo da resina tem. Força de impacto, mais positiva para o ouro e para a resina, para o metal. A gente vai ver um de cada um. Tá? Esse quadrinho já caiu em prova. Ó, estética. O uso de porcelana é sugerido, principalmente quando a estética é o critério de escolha. O acrílico é aceitável. Então ele não falou aí do ouro. Força de impacto. A dureza do material está relacionada com a sua capacidade de absorver a tensão das cargas de impacto. Uma superfície oclusal de porcelana exibe uma dureza 2 a 3 vezes e meia maior do que os dentes natural. Então, se eu tenho uma dureza relacionada com a força, com a tensão de impacto, você tem a porcelana. Por outro lado, a resina acrílica tem a dureza 17 kg e o esmalte 350. Você não precisa decorar esse número, não. Uma resina composta pode apresentar uma dureza equivalente a 85% da dureza do esmalte. Assim, cargas de impacto são menores, isso é importante, com o acrílico e vão aumentar compósito, maior no esmalte, maior na porcelana.
Então, assim, o acrílico ele vai ser sugerido porque ele vai ter um amortecimento maior. Tá? Então, essa escadinha eu fiz. Vocês decoram essa escadinha aqui, o importante é isso aqui. Tá? As cargas de impacto são menores em quem? No acrílico. E são maiores em quem? Não é no esmalte não, é na porcelana. Cuidado, tá? Cuidado. Essa escadinha tem aí na folha? Bota aí. Copia aí, porque... Não, o mais difícil ali é o metal, porque aqui a porcelana desgasta esmalte, a gente sabe. Sim. O esmalte desgasta na resina, a gente sabe. Sim. Compósitos metais. O acrílico também é o mais mole de todos. Por causa do amortecimento. O metal Porque ele botou numa escala. Ele botou numa escala. Por isso eu falei, na escadinha você decora, entendeu? Esse você fez certo, muito bem. Esse questionamento na hora da prova, se você ficar nessa dúvida, ele troca a ordem ali. Entendeu? Fala que o acrílico vem aqui e o metal embaixo. Mas não. O acrílico é o que tem maior amortecimento. Tanto é que aqui ele fala, eu acho. Força de impacto, ó, ele dá para resina e para o outro. Para porcelana lá, ele bota um negativo. Tá vendo? Assim como a estética. quando você precisa de diminuir, né? Sim, 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 isso aí. Lógico que ele não vai pedir o quadro, né? Mas eu creio que eles poderiam pedir assim, o uso da porcelana, aí para botar, o uso do acrílico é sugerido? Não é sugerido quando quer estética, porcelana. As cargas de impacto são menores com quem? Pô, metal, acrílico, ela vai ficar na dúvida. Pô, metal, acrílico, você pode ter uma dúvida, mas segundo o livro, o acrílico é o que tem menor força de impacto, tá? Ó, para pacientes com bruxismo, o dentista pode reduzir a força de impacto com metal ou acrílico, em vez de materiais oclusais de porcelana. Pô, vai falar para o paciente se ele quer. Não quer, né? No entanto, o risco à fratura do material é maior no acrílico, seguido da porcelana, sendo o metal menos provável de ter essa complicação. Sim. Uma restauração híbrida, que é o protocolo, pode usar dente de porcelana rodeado por acrílico, sob uma subestrutura de metal. O efeito amortecimento do acrílico pode diminuir a força do impacto. Isso quer dizer que o acrílico vai diminuir a força do impacto. É a informação mais importante. Tá? A questão até de ver. A porcelana não é metal? Sim, não, é que eu falo. Só tá ali diferente. Aí ele fala que ali você teria um efeito de amortecimento por causa do acrílico. Mas não faz muito sentido. Também acho que não. Mas é aquele negócio, discutir isso cientificamente. Não, é só pra gente Sim, lógico. Sim. Tem coisas no livro que eu também falo assim, cara, peraí, cara. Mas vou decorar. É por isso que eu falo. Eu volto a falar, o cara, porque eu fiz mestrado e doutorado em implante. Ele vai ver assim, quando ele vê, pô, mas isso aqui não é o que condiz com a... Até porque o livro também, olha quando foi escrito, né? Sofreu modificações. Então, assim, apesar que isso aí é materiais. Sim, isso aí. Carga estática. Forças oclusais estáticas ou contínuas, quer dizer, o apertamento, são afetadas minimamente pelo material oclusal. O apertamento nos pacientes não tem uma quantidade considerável de redução da tensão quando os materiais acrílicos são utilizados em vez da porcelana. Aí só ver se o que ele botou naquele maisinho lá. Deixa eu ver se ele botou força estática aqui. Carga estática, tá vendo? Porcelana, ele botou igual para os três. Ele botou igual para os três e ele me falou ali no final. O apertamento dos pacientes não tem quantidade considerável de redução de tensão quando os materiais de acrílico são utilizados em vez da porcelana, mas ele botou lá positivo para a porcelana. Eficiência mastigatória. A eficiência mastigatória relacionada com o tipo de superfície oclusal dos dentes das próteses é controversa. Aí ele botou um estudo lá, um estudo realizado por esse autor, o acrílico foi 30% menos eficiente do que a porcelana ou o metal. E nenhuma diferença foi encontrada entre o metal e a porcelana. Só falou que o acrílico é menos eficiente. Tá? Fratura do material oclusal. Acrílicos ou materiais compósitos
fraturam mais facilmente, lógico, que o esmalte, metal ou porcelana. A resina composta é 3 vezes mais forte do que o acrílico. Fraturas do acrílico é uma complicação muito mais comum em próteses fixas do que em removível, né? Dentes artificiais de acrílicos sobre dentaduras tradicionais não sustentam as forças desenvolvidas sobre próteses implantes suportadas. Porcelana, ocluindo com porcelana, não é sugerido em situações de parafunção, que você falou aí agora, pois pode fraturar mais facilmente do que a porcelana ocluindo com metal. Tá? Oclusais metálicas não fraturam facilmente, fornecem boa resistência ao desgaste e sofrem menos carga de impacto em comparação com a porcelana. Então, fratura de material oclusal, ele fala que o melhor são as oclusais metálicas. Sim. Desgaste. Um sentimento intuitivo é que quanto mais duro o material oclusal, menor o desgaste, né? No entanto, a dureza da superfície tem se mostrado como um bom indicador de taxa de desgaste. Superfícies oclusais de ouro apresentam menor perda de volume do que qualquer outra combinação de material. Porcelana ocluindo com porcelana desgasta mais do que porcelana ocluindo com ouro ou metal. Quando as superfícies oclusais metálicas ocluem com qualquer outro material, a perda de volume, eu botei isso novamente, total inferior a qualquer outra combinação de materiais. Esmalte ocluindo com esmalte tem uma das maiores quantidades de desgaste de volume total. Está lá no livro. Os espaços, né, interarcos. Aí é questão de prótese, né? Você vê que você vai fazer a porcelana, você tem que ter um espaço de 2 milímetros. Metais requerem menos espaços. Dessa forma, a altura do pilar pode ser maior. Precisão, o encolhimento do metal durante o resfriamento é 10 vezes menor que o encolhimento da porcelana ou do acrílico. Portanto, permite uma fundição mais passiva. Tá? Porque o encolhimento do metal vai ser menor do que da porcelana ou do acrílico. Então, se tratando de precisão, o metal seria melhor. Ok? Ó, prótese provisória. Quando a gente fala de prótese provisória, quando o implante não estiver em área estética, não é necessária prótese provisória no caso de densidade D1 e D2. Ao contrário de um dente natural, o implante não é sensível à temperatura ou à função. Pelo menos isso. Quando os implantes são instalados em osso de má qualidade, tem que gravar isso, D3 e D4, um protocolo de carga progressiva é altamente recomendado. Aí, isso aqui está só repetindo o que a gente já tinha visto. Bota a prótese provisória, fora de oclusão, após 3 a 4 semanas, tá? Só repetindo. Para uma PF1, vocês lembram? Substitui o quê? Somente o dente, né? E o trajeto do implante é o quê? Similar, não é igual. Para uma PF1 na zona estética, uma prótese provisória pode ser necessária. Essa prótese pode ficar por 2 meses, é o que ele bota aqui, por 2 meses ou mais, enquanto os tecidos moles evoluem no seu contorno final. Mas ele bota aí o prazo de 2 meses. Entendeu? Ele bota 2 meses. Só porque se quer na verdadeira ou falsa, você sabe que pode ficar 2 meses ou mais. Isso aqui, quando fala de modelo mestre, ele começa a entrar igual na parte de prótese que você falou, né? A gente conversando sobre isso. O importante é isso aqui, ó. Um alívio no molde do implante de 40 microns é utilizado no molde mestre para permitir um espaço para o cimento e melhorar o ajuste da fundição passiva. Para dente, o alívio é de 25 a 40 microns. Vou mostrar para vocês a foto ali. Então, para implante, eu tenho um alívio do modelo mestre de 40 microns. E para dente, de 25 a 40. 40 era no Schillingburg também, se eu não me engano. Quer ver? Ó, um alívio. Tá vendo um alíviozinho ali com a cera? Eu tenho um alíviozinho ali. Então, no dente, 25 a 40. E o alívio para implante, 40 microns. Aí chega a parte boa, né? Tipo de cimento. Isso aí tem muita informação que eu acho que a banca pediria, que é uma coisa que a gente poderia utilizar muito numa prótese cimentada. Entendeu?
Vamos lá. Quando a gente fala de cimento, a gente sabe que coroas cimentadas diretamente no titânio, você não tem muita retenção, né? Porque você tem uma superfície lisa. Como resultado, um cimento mais duro pode ser utilizado em implantes do que nos dentes. Até aí tudo bem. Quanto mais duro o cimento, mais provável que o pilar do implante seja arranhado durante a remoção do cimento. Ó, isso aqui. O fosfato de zinco é o mais fácil de ser removido do que o ionômero. E cimentos resinosos são os mais difíceis de remover. Isso é óbvio, né? Mas na prova ali o fosfato, né? A gente tem que ter cuidado. Seu excesso sem alterar os componentes do implante por baixo da margem gengival. Porque você vai tirar o excesso do cimento, ele fala que você pode arranhar aquela superfície do implante. Consequentemente, acumular mais bactéria, enfim. Os componentes de liga de titânio são preferidos em relação aos graus 1 a 4 de titânio para diminuir o efeito da superfície do implante, né, em arranhar, porque tem propriedades mecânicas melhoradas. Isso não é importante. Importante é isso aqui. Mais fácil de remover, não vamos esquecer, é o fosfato de zinco, se comparado com o ionômero, e o mais difícil é o resinoso. Cimentação provisória. A desvantagem dos cimentos provisórios em dentes naturais é o risco da perda da cimentação e, como consequência, a cárie. Como os implantes não têm cárie, uma cimentação temporária muitas vezes pode ser utilizada como cimento definitivo. Mais importante aqui, ó, marca desse capítulo, esse aqui. O cimento de acesso provisório mais utilizado para a prótese definitiva, com vários pilares unidos e sem cantilever, é o óxido de zinco eugenol com EBA, que é o ácido 2-etoxobenzoico. Então, assim, eu pego a coroa do paciente, né, e coloco esse cimento, óxido de zinco eugenol com EBA. Coloco esse cimento. E essa prótese, esse cimento provisório, vai ficar na prótese definitiva, quando eu tenho vários pilares unidos e sem cantilever. Assim, próteses podem ser removidas, mas não deixam de estar bem cimentadas durante a função normal. Esse cimento é inadequado quando há cantilevers ou carga de deslocamento significativa. Tem que ter cuidado com isso aqui, eu falei, porque ele pode botar na prova. O cimento de acesso provisório mais utilizado com cantilevers, então não é, está errada a questão. Tá? Sem cantilever, cuidado, uma pegadinhazinha dá para fazer isso. Seu uso é limitado a pilares sob implante com a prótese final como cimento temporário, usado com restaurações de acrílico. O eugenol predomina. Isso aí, não só falando de óxido de zinco eugenol, sem eugenol, altera, no caso, se fosse isso. Aqui. Isso aí também tinha lá no Schönenburg. A cimentação definitiva deve ser feita em ambiente seco. Se o paciente tem muita salivação, você vai dar o quê? Um anticolinérgico, que é o quê? O glicopirrolato rubinol, 1 hora antes da cirurgia. Uma hora antes da entrega final. Fala 1 hora antes, já pensa em cirurgia, né? Normalmente já vai em cirurgia. Mas pode... Isso aí. A gente só tem que lembrar o seguinte. Glicopirrolato, se o paciente tiver com muito... rubinol, tiver muita salivação. Cara, agora eu tô sentindo aqui dentro quente, hein? Pode pôr, por favor, um pouquinho. Você lembra o que era no Schönenburg? Não era atropina 1%, não? Colírio? Isso aí. É verdade. E era no capítulo de cimentação. Colírio de atropina 1%. Lembrei. Esse aqui, ó. Glicopirrolato. Pô, não é uma questão boa, cara? Para a cimentação definitivo, sabemos que tem um ambiente seco, né? Qual medicação deve ser sugerida 1 hora antes? Isso aí. É uma questãozinha assim, né? Os cimentos mais utilizados na implodontia para a prótese final são óxido de zinco eugenol com EBA, 2-etoxobenzoico, o policarboxilato, fosfato de zinco e raramente os resinosos. Resinoso só quando o pilar foi muito curto. O óxido de zinco eugenol fornece uma excelente vedação, mas apresenta menor resistência à compressão e uma alta solubilidade. Tem que decorar. O óxido de zinco eugenol tem boa vedação, mas tem
baixa resistência à compressão e alta solubilidade. O cimento é usado frequentemente como um cimento provisório no início da entrega final da prótese. Mas sabe o que ele fala? Olha aqui, o cimento é usado frequentemente como cimento provisório, mas ele no começo fala que o preferível é o óxido de zinco organol com EBA. O óxido de zinco organol, que é usado como cimento provisório. Sim. Sim. Aí, esse que é o óxido de zinco organol com EBA. Botei uma fotinha ali, ó. Aí o que acontece? Não, Provisório. A definitiva vai ser o fosfato. A provisório é isso aí. Você tem que ter um provisório que você vai usar por muito tempo, entendeu? Que ele sugere que você coloque. Pegou a coroa definitiva, mas colocou um cimento provisório, você vai deixando. Se ele tiver uma boa, o paciente tiver uma boa resistência, ele vai falar. Aí ele vai falar agora, ó. A adição do modificador EBA aumenta a resistência à compressão, o que do fosfato é ruim, levando ao valor do cimento do policarboxilato. O EBA, muitas vezes, é usado para a prótese final, quando a prótese provisória foi mantida adequadamente com o cimento temporário sem engenol. Quer dizer, a prótese provisória foi mantida, você pode usar isso aqui, continuar usando. No entanto, um cimento ligeiramente mais duro e menos solúvel é desejado a longo prazo. Você pode usar também, mas aí ele vai falar que o fosfato... Então, para a prótese provisória, é o óxido de zinco organol com EBA. Para a prótese definitiva, é o fosfato. Tá? Mas ele fala, se você utilizou o óxido de zinco sem organol, tem aquele até da 3M, né? Aqueles dois branquinhos, é o TEMP. Pô, você utilizou, foi legal, foi bom, aí você pode usar isso aí agora, porque ele tem esse modificador EBA, que ele vai ajudar na resistência à compressão, vai aumentar a resistência à compressão. Aí ele fala do policarboxilato de zinco. O policarboxilato de zinco pode aderir aos dentes, uma vez que se une ao íons de cálcio. No entanto, ele não se adere à fundição de ouro ou serve para unir pilar de implante. Aí o que ele fala em seguida? Vou chegar. Ele fala que não serve para aumentar, não serve para um pilar de titânio. Aí você vai ver o que ele vai falar. Mas enfim, o tempo de trabalho é 50% menor do que o fosfato de zinco. 2 minutos e meio em comparação com 5. O fosfato, você tem um tempo de trabalho maior. Isso é ruim quando você tem vários pilares, realmente, vai cimentar vários, tem pouco tempo. A resistência à compressão do policarboxilato de zinco é inferior à do fosfato e sua resistência à tração é superior e a retenção total é inferior. Como resultado, o policarboxilato de zinco não é usado frequentemente em pilares sob implante como cimento definitivo. Eu acho que nem como provisório, porque ele falou aqui, ó, não serve para usar como pilar de titânio, então por que bota ele ali? Só para você ter mais uma informação, que poderia pegar ali essa questão aqui. Ele fazer uma análise comparativa disso aqui, a resistência à compressão, questão de materiais. Para a aeronáutica eu não quero ser questão de materiais não, mas eu acho que está prestes a cair aí com relação ao cimento. Qual o cimento utilizado, porque na prova de prótese tinha. Aí que eu falei, ele falou que não é utilizado, mas olha o que ele fala, o uso mais comum do cimento de policarboxilato se dá quando vários pilares unidos estão presentes. Pô, ele acabou de falar, não é para ser usado. Não há nenhum cantilever ou significativo deslocamento de cargas. E uma cimentação provisória desejada, mas o óxido de zinco organol com EBA não foi suficiente retentivo. O paciente chegou com o seu provisório, com óxido de zinco organol com EBA. Não funcionou, caiu logo. Você pode passar para um policarboxilato de zinco. Ele fala antes também que não é bom para usar, porque a taxa de trabalho é menor e embaixo ele fala que é bom para botar. Isso aí. Essa parte de cimentação dá essa confusão mesmo. Mas assim, você pensa assim, definitivo, prótese provisória, óxido de zinco organol com EBA. Óxido de zinco organol com EBA não funcionou, policarboxilato de zinco. Aí você está falando que não é bom para pilar, mas ele manda usar. Acabou? Você vai ver que vai usar o fosfato. Entendeu? O EBA não funcionou no provisório. Que ele fala, é uma cimentação provisória. Essa cimentação provisória desejada, mas o óxido de zinco com EBA não foi suficiente retentivo. Aí você vai e utiliza o policarboxilato. Entendeu? Dorme não, irmão. Tá?
É utilizado para as coroas unitárias sobre implantes. Isso é interessante. Quando a coroa provisória acrílica foi suficiente, retentiva, com óxido de zinco ou genol. Porque nas outras lá eles falam coroas esplintadas. Na página? Ó, coroas unitárias sobre implantes, quando você tem unitárias, aí é uma loucura, né? Esse capítulo é meio louco mesmo. Ele fala assim, quando você tem coroas unitárias sobre implante, você pode utilizar o policarboxilato. Mas quando o cimento de óxido de zinco genol foi efetivo. Pô, então para que você vai trocar? Entendeu? Só que tem que o óxido de zinco genol, ele fala, quando você tem vários pilares. Então, para a coroa unitária, seria o policarboxilato de zinco. Entendeu? Quer ver? Deixa eu só botar só para você ver uma coisa aqui. Olha que interessante. Olha só, para você acompanhar o raciocínio. Óxido de zinco genol com EBA. Cimento de acesso provisório mais utilizado para prótese definitiva com vários pilares unidos sem cantilever. Então aqui eu não estou falando de unitário, eu falei vários pilares sem cantilever. Aí eu venho aqui. Quer ver? Ó. Aí eu venho aqui para ele novamente. Ele fala que esse é melhor. Sim. Aí ele falou que esse aqui não há problema, certo? Ele começa a fazer a comparação agora com o policarboxilato. Ó. Aí ele fala que o policarboxilato não adere a uma fundição de ouro ou serve para um pilar de titânio. Né? Então aí, pô, beleza. Aí você vai falar, pô, ele não vai falar nada para utilizar ele então, né? Aí ele vem lá. Como resultado, o policarboxilato de zinco não é usado frequentemente em pilares sobre implante, como cimento definitivo. Mas ele utiliza aqui, ó, o uso mais comum do policarboxilato se dá quando vários pilares unidos estão presentes. E aqui ele fala o quê? Coroas unitárias. Então, assim, ó, o uso mais comum do cimento do policarboxilato se dá quando vários pilares presentes estão unidos, não há nenhum cantilever ou significativo deslocamento de carga. E uma cimentação provisória desejada, mas o óxido de zinco genol com EBA não foi suficiente. Então, você colocou o óxido de zinco genol com EBA, ele não foi suficiente, usa o policarboxilato. E ele também pode ser utilizado para coroas unitárias, mas em coroas unitárias, quando o óxido de zinco genol foi retentivo. Aí na minha cabeça eu penso assim, pô, mas se o óxido de zinco genol foi efetivo, para que eu vou trocar? Tanto que lá em cima ele fala que não é bom usar o genol com acrílico, porque impede na purificação. Pode pegar esse livro aí, ler o capítulo, que você vai ver. Você lê uma vez, duas vezes, você vê várias contradições. Eu acho que foi na questão de tradução. Então, o que eu diria? É o óxido de zinco genol com EBA para provisório e fosfato de zinco definitivo. Se você começa a ler muito, você vê que foi alguma coisa de tradução. Entendeu? Porque fala assim, pô, você está falando que o policarboxilato não é vantajoso para ser utilizado para pilar de titânio, que ele, quando você não tem cantilever, você vai utilizar quando tem vários pilares. Aqui ele já fala que é para coroa unitária. Entendeu? Sim. O policarboxilato pode ser utilizado também como cimento provisório, mas forte para a prótese provisória, quando o óxido de zinco genol se mostrar insuficiente. Isso aí a gente já viu. Bom, para o fosfato, o cimento de fosfato de zinco exibe boas forças de compressão e tração. Isso aqui de prótese, quando você tem uma espessura de 25 microns. Aí por que eu falo isso? Porque isso já foi questão de prótese. Por que não pode copiar? Pode, vou mudar. Isso aqui também foi questão de prótese, Limburg. Uma placa resfriada permite mais incorporação do pó na mistura, o que aumenta a resistência à compressão e reduz a solubilidade após a fixação. Isso aí.
Aumenta o tempo de trabalho. Isso já foi questão de prova, tem prefeitura. Isso aqui pode marcar sempre em concurso. Diferente do dente, não precisa do verniz, o que reduz a retenção. Em geral, a escolha definitiva de uma prótese sobre implante. Então, definitivo é isso aí. O cimento de ionômero de vidro pode aderir ao esmalte ou à dentina e liberar flúor. No implante não tem porquê, né? Possui excelente cimentação para os dentes, porém para implantes com pilares metálicos se mostrou menos retentivo do que os outros cimentos. Então se quer cimento de ionômero de vidro, nem pensa nele. E o cimento resinoso tem maior resistência à compressão e atração e é 5 vezes maior do que o do fosfato. Quando esses cimentos são utilizados, a intenção não é remover mais a prótese no futuro. Esses cimentos são mais frequentes usados para cimentar pino no corpo do implante, para servir de pilar para a prótese cimentada. Uma indicação secundária quando o pilar é muito curto. Cara, a gente não vai utilizar, segundo o livro, né, se tem risco de ranhura do pilar, mas tiver um pilar muito curto, você pode utilizar o resinoso, tá? Radiopacidade. Só a gente lembrar, o agente de cimentação de uma coroa sob implante deve ser radiopaco. Isso também foi questão de prova em outras áreas da marinha aí. Como agente de cimentação, o zinco é radiopaco. Então tem lá óxido de zinco, policarboxilato de zinco, fosfato de zinco. Aí vai cair na prova lá, ionômero de vidro. Então vocês sabem, tem zinco é radiopaco, tá? Os de cimentação resinosa também são radiopacos. Não esquecer. Então, entre todos aí, o único que não é o ionômero de vidro. E a cimentação? Isso aqui é pequenininho, mas é legal. Quase todos os cimentos são solúveis em fluidos orais. A precisão da margem da coroa não só minimiza a retenção de placa e melhora a saúde, mas também minimiza os efeitos de solubilidade. Ó, importante. Fendas marginais superiores a 75 microns levam ao insucesso, a perda e a retenção do cimento. Então, 75 microns. Já vimos muito aí, né? Alívio do modelo, 25 microns para dente, para implante. Tem que decorar esses microns aí. Para reduzir a espessura da margem do cimento, pode-se colocar sucos ou preparo na fundição. Nos implantes, pode-se colocar um suco no interior oclusal. Isso pode diminuir pela metade a espessura. Você vai lá no pilar, aí você faz um suco. Na hora que você coloca a coroa, você vai diminuir a espessura, porque você vai escoar esse cimento. Outro método para reduzir a espessura, isso é importante, ó, é o time, né? É o tempo da inserção da prótese. A espessura do filme, quer dizer, você está manipulando um cimento, pode aumentar em 10 microns ou mais a cada 30 segundos. Né? Como resultado, embora a maioria dos cimentos definitivos apresente uma espessura de 10 a 25 microns, a espessura pode ser aumentada drasticamente por causa do tempo. Então, cuidado. Se você quer ter entre 10 a 25 microns, se você passar a cada 30 segundos, você vai aumentar 10 microns ou mais na espessura do cimento. Então, cuidado, segundo o livro, ao manipular o cimento. Entendeu? Vai passando 30 segundos, eu botei o reloginho lá, grave, porque pode ser 60 segundos, 1 minuto, 30 segundos. Vamos lá. A quantidade e sua localização são processos importantes para diminuir o risco de excesso de cimento residual após a cimentação. Quando há um espaço de 40 microns em torno do pilar do implante, a quantidade de cimento para preencher completamente o espaço e a margem da coroa é mínima em comparação ao volume de cimento. Em outras palavras, se o volume do espaço de uma coroa pode conter 100% quando ele está cheio, apenas 3% desse volume são necessários para encher o espaço do cimento. Então não tem necessidade de pegar o cimento e encher todo dentro da coroa, né? Porque você precisa só de 3%. Então o que você faz? Você vai pincelar o cimento. Portanto, a lógica é a aplicação do cimento na região marginal da coroa e na borda da margem da coroa, cerca de 1/4 de dimensão da parede axial. 1/4 lá no final, na margem. Outro método é pincelar o cimento na superfície em relevo da coroa, geralmente incluindo a superfície oclusal. Para vários pilares, essa técnica pode aumentar a espessura do cimento. Então, só para você não tem muita coisa importante,
mas é só para você ter cuidado, né? Ao colocar o cimento. A gente tem mania de pegar o cimento e encher a coroa, não precisa, tá? Você vai escoar mais excesso de cimento no sulco. Gente, essa parte aí foi uma parte cansativa, né? Eu tenho plena consciência. Ninguém gosta de andar essa parte, porque é punk. Aí, o que eu fiz? Uma parte mais light, né? Ah, tá. Aí o legal dessa parte aí, o que é? Lembra daquela tabela que eu dei para vocês preencherem em casa? Na aula de ontem? Tem muitas coisas daqui que cabem naquela tabela. Aí a tabela aumenta, como eu falei. Peguem aquela tabela, preencham, se não preencheram. E com o que eu der hoje aqui, a gente completa, tá? Vamos lá. A densidade óssea. E aí agora a gente vai falar da parte cirúrgica, né? Parte legal. Vamos lá. Então, a partir de cada densidade óssea, a gente vai ter uma característica cirúrgica. A gente vai fazer, a partir da densidade, a gente vai agir de alguma forma com o implante.
Conseguiram colocar na tabela os 20%? Acharam a tabela? Achei, mas Ó, a localização da densidade da tabela. ó, o osso D2, ó, o osso D3 tem trabéculas finas, 47% a 68% mais fracas que as trabéculas do osso D2 e 20% mais fortes que a do osso D4. Então, o D3 comparado ao D4 é 20%. Você achou? Então, beleza. Não achar, dá um jeito aí. Osso D1. Quando a gente tem um osso D1, é composto quase por osso cortical. A maxila quase nunca apresenta osso D1. Pô, bom que essa matéria que a gente vai revisar, aquelas, já é um estudo de revisão. No osso da divisão A, aí ó, o que eu fiz? Eu botei para vocês aqui, ó. Não deve ter não, mas para vocês irem percebendo. Divisão A, altura maior que 12, largura maior que 6, comprimento médio distal maior que 7, angulação da carga oclusal menor que 25, espaço da altura da coroa menor ou igual a 15. Então, no osso, que é uma divisão A, aproximadamente 4% das regiões... Ah, outra coisa interessante. Lembra que a gente falou na página 136 lá no começo, que o osso D1 quase nunca é observado na maxila, raramente na mandíbula, e no caso da mandíbula, 6% do caso da divisão A e 3% na região posterior na lingual, certo? Se a gente viu no osso da divisão 1, a gente já viu isso. Olha o que ele bota aqui. 4% nas regiões anteriores da mandíbula e 2% na região posterior da mandíbula. Aqui ele fala que é 6 e ele fala que é 3. Vocês lembram disso? Que a gente viu ontem lá? Classificação do osso D1. Então eu falei para vocês botarem no quadrinho. Vê se está aí. Quer ver? Está aí? Não sei se a gente colocou. Ah, mas esse D1 é o que estava faltando, né? É que vocês tiraram... Não, é que vocês tiraram foto. É. Aí aqui no D1, o que ele fala? Ele fala que 4% da região anterior da mandíbula, perdão, 6% na região anterior da mandíbula e 3% na região posterior da mandíbula. Aqui deu uma nova informação, ele fala que é 4 e depois ele fala que é 2. 4 na região anterior da mandíbula e 2 na região posterior da mandíbula. Então podem ser essas duas. Não está errado se ele falar 4 e 2. No osso da divisão CH, que eu tenho dificuldade, eu tenho perda em altura, da região anterior da mandíbula, este número aumenta e pode alcançar 25% dos homens. Aqui eu repeti para vocês o que vocês tiraram foto ontem, que não está na apostila. O pessoal aí de casa, provavelmente, voltar à aula de ontem, tira um print aí, está lá, localização da densidade, D1, e compara e só acrescenta esse aqui, ó, 4% e 2%. Tá? Então eu só dei uma revisada aí do osso D1. Aí a vantagem do osso D1, cara, isso é muito importante. Histologicamente é um osso lamelar, encontrado no adulto, denominado osso maduro, denso e capaz de resistir a grandes cargas oclusais. Lembra que a gente viu que o contato do bico no osso D1 é 85%? Agora ele fala o quê? 80%. Então, se cair que o osso D1 também tem um bico de 80%, tá certo. Quer ver na prova de verdadeiro ou falso? O bico no osso D1 é de 80%. Você fala, não, pô, mas ele mostrou para mim que o bico é de 85%, 80% também pode. Esta densidade exibe a maior resistência que qualquer outro tipo de osso. O osso mais forte também se beneficia com maior bico, menos tensão sendo transmitida ao terço apical dos implantes, e como resultado, os implantes menores podem resistir melhor às cargas mais intensas. Então, geralmente a gente pensa que nesse osso D1, geralmente a gente pode ter implantes mais curtos, né, de 8 milímetros. Ele não fala isso, mas ele fala que o osso ideal é o D2, com implante de 12 milímetros, então eu creio que 8 milímetros seria no implante D1. Na realidade, é de osso D1. Na realidade, a inserção de implante mais longo pode diminuir os índices de sobrevida cirúrgica. Olha isso. Por quê? Porque no osso D1, se eu começo a furar muito, eu posso ter o quê? Superaquecimento. Então, tenho que ter cuidado.
num implante de osso D1, implantes mais longos pode diminuir os índices de sobrevida cirúrgica. E o que acontece muitas vezes, né, cara? Você vê o aluno começando, ele vai no osso D1, ele aperta a broca, ele vai ensinar ali devagarinho, né? Broca nova. Dificilmente a galera toca broca em consultório. Passa anos e fica a mesma coisa. Desvantagem de osso D1. Qual que é a desvantagem agora? A altura do implante é geralmente limitada a menos de 12 milímetros. Por quê? 12 é para qual osso? D2. Na mandíbula atrófica. E o espaço para a altura da coroa é frequentemente maior que 15. Por quê? Eu tenho geralmente muito osso. O osso D1 tem menos vasos sanguíneos que os outros 3 tipos e, portanto, depende mais do periósteo para a nutrição. O osso cortical recebe externamente 1/3 do suprimento arterial e venoso do periósteo. Então, galera, não vamos, segundo ele, é um deslocamento mínimo no osso D1, tá? Porque eu vou prejudicar a capacidade regenerativa ali da circulação. E como que vai ser a osteotomia do implante? O osso D1 é o mais difícil de preparo. Às vezes a gente se cai isso na prova, né? O osso D4 é o mais difícil. Se o cara não estudou, ele vai botar que é verdadeiro. Ele vai falar, eu tenho que fazer uma subinstrumentação, ou eu tenho que bater. Mas o mais difícil é o D1, por causa da força, né? Superaquecimento. A causa mais comum de falha no implante nesta qualidade de osso é o trauma cirúrgico, resultante do superaquecimento do osso durante o procedimento de osteotomia, porque as brocas rotatórias progridem com mais dificuldade. A zona de osso desvitalizado, que se forma ao redor do implante, é maior nesta densidade óssea e deve ser remodelada e substituída por osso vital. Como resultado, a falha cirúrgica do implante pode ser maior no osso D1 do que em qualquer outra densidade. É isso aqui? A aeronáutica gosta. Maior do que qualquer o osso D1. Se perguntar na prova lá, que aí pode ter letra A, D1, D2, D3, a falha cirúrgica provavelmente é maior no osso D1. Pelo menos 50 ml por minuto de irrigação refrigerada com solução salina são utilizados. Tem que irrigar muito, cara, no osso D1, tá? Para que não tenha superaquecimento. A intensidade do calor produzido no osso é diretamente associada à quantidade de osso removida por cada broca. Uma broca de 3 milímetros gera mais calor que outra de 2. Por isso, a maioria dos fabricantes sugere que a primeira broca seja de 2. Então, assim, a gente pensa, né? Por que eu não uso uma broca só? A última broca acabou. Porque eu vou gerar um calor muito grande, né? Então, gradativamente. O preparo da osteotomia deve ser feito com maior RPM, pois menores causam maiores temperaturas. Quando o RPM é menor, as temperaturas ósseas de 40 graus ou mais podem ser o limiar para a morte das células ósseas. Então, o osso D1, vamos aumentar a rotação do motorzinho, né? Máximo. O que ele fala lá? Importante, a velocidade de rotação da broca é um dos critérios mais rigorosos para reduzir a temperatura óssea. Entendeu? Então, como é que eu quero reduzir essa temperatura? Vamos deixar um superaquecimento. Vamos aumentar o RPM. Ele fala o quê? 2.500 RPM por minuto. Tá? À medida que a temperatura aumenta, o tempo deve ser reduzido. Lógico, se eu tenho lá uma temperatura, eu estou forçando, eu não vou ficar colocando aquela broca, empurrando a broca para aumentar a temperatura, né? Assim, após cada broca ser utilizado dentro da osteotomia, deve ser observado 1 minuto de pausa para a próxima broca. Não conheço ninguém que faça isso, né? Uma broca, vamos esperar 1 minuto. Outra broca, cara, eu quero botar 5 implantes rápido, fechar. Então, segundo o livro, para diminuir, deixar o osso resfriar. Para reduzir o tempo de preparo ósseo no osso D1, o cirurgião não deve aplicar pressão constante à broca, conforme eu falei, fica empurrando a broca, mas sim pressão oscilante e pressão intermitente durante 1 segundo no osso D1 e depois 1 a 2 segundos fora do osso. Então eu fico 1 segundo, tiro e fico 1 a 2 segundos fora. Deixo 1 segundo, 1 a 2 segundos fora. Tá?
permitido que a irrigação resfrie o sítio. O cirurgião também deve fazer uma pausa de 5 a 10 segundos por minuto, tá? A fim de permitir o acesso do limitado suprimento sanguíneo, né? Por isso que a gente tem que descolar o mínimo possível do periósteo. E dissipar o calor, irrigar a área para reduzir a temperatura do osso. A pressão aplicada contra o osso não deve ser tão intensa, como já vi, sempre lembrar, oscilante e intermitente. Deve-se usar pressão suficiente para a broca avançar pelo menos 2 milímetros a cada 5 segundos. Já caiu. Por incrível que pareça, meu irmão. Vai falar, nossa, eu tenho que fazer uma pressão para avançar 2 milímetros a cada 5 segundos. Eu falo, não vou ler isso aqui não. Isso não vai cair não. Aí você vai lá e cai. Legal? Em um estudo com relação à irrigação interna ou externa, o osso cortical, o BIC foi maior nas brocas internamente irrigadas quando a osteotomia era profunda. No osso trabecular, ou em um sítio com cortical menos profunda, as brocas com irrigação externas registraram valores de BIC mais altos. Isso aí não interessa. Só fazendo porque tinha um estudo lá falando essas análises aí comparativas. Importante. A cor do osso fragmentado durante a osteotomia deve ser observado. Uma cor bege indica que está ocorrendo um superaquecimento e os fragmentos não estão vitais. A cor dos fragmentos deve ser avermelhada, que indica que o osso está vital. E realmente, cara, se você olhar isso aí, às vezes você vai fazer um protocolo e realmente você encontra na região anterior da mandíbula, às vezes você está fresando e não sai sangue não. Eu geralmente paro, eu com uma coreto devagarinho ao véu, espero um pouquinho, tem que ver o sangue, a nutrição, osso sem sangue, né? Necrose. Como regra geral, a primeira broca tem fragmentos na cor bege. Entretanto, a última broca na sequência deve ter restos de ossos avermelhados. Tá? O principal método para diminuir a incidência na falha da cicatrização é diminuir a temperatura. Uma causa secundária de falha pode estar relacionada ao trauma mecânico no osso. Há muitas formas de reduzir o trauma mecânico no osso D1, e uma delas está relacionada à seleção do tamanho da última broca. Né? Provavelmente a gente não precisa fazer subinstrumentação. Vamos até a última broca e ele fala que passar até mais vezes. No osso D1, o preparo ósseo final deve ser ligeiramente maior em largura e altura, especialmente para o implante rosqueado em forma de V, do que o protocolo cirúrgico recomendado pelo fabricante. Isso reduz o risco de trauma por microfratura entre as roscas dos implantes durante a inserção, que pode levar à formação de tecido fibroso. Ou então a gente vai usar Cauter Sync, né? Ele fala aqui, isso num verdadeiro ou falso, se você ler lá no osso D1, prepara o osso final deve ser ligeiramente maior em largura e altura, você fala, vou passar? Ele está falando que sim. No consultório a gente não faz isso, não vai na Cauter Sync ali e alarga esse osso. Esse tipo de osso, uma broca de crista, é utilizado pois a plataforma do implante geralmente é maior que o corpo. E a última broca pode ser a Cauter Sync. Broca de crista ele usa ele fala que é aquela helicoidal, segundo, né, o da Ankylos, né? A Straumann também tem uma. Engraçado quando ele fala que é um toque leve do seu auxiliar, do seu cotovelo, para você parar. Sim. Isso aí, cara, tem de tudo no livro. Né? Muito. Uma broca formadora de rosca deve ser utilizada no osso D1, antes da inserção do implante rosqueado, diminuindo o trauma mecânico. Esta deve ser utilizada com uma catraca. Nos outros a gente não vai usar catraca, a gente vai usar o que ele chama ali o contra-ângulo. Então, a gente utiliza o Cauter Sync e a broca formadora de rosca, né, na catraca, tá? Não vai utilizar. O implante não deve ser apertado com um torque por maior que 75 N. Isso é verdadeiro ou falso? Você vai pensar, por 75 N? Não, cara. Mas ele fala lá, o implante não deve ser apertado com um torque maior que 75. Dá para induzir o quê? 70 tá bom. Cuidado, né?
Isso é verdadeiro. Esse pode ser inserido com uma peça de mão ou uma catraca. Então, ele fala peça de mão, ele fala o contraângulo. Você pode escolher. Porque como o osso é tão rígido, na peça de mão você não vai oscilar ali. O comprimento ideal do implante é o mais importante, ó. Nessa região é 12 milímetros. Cara, e aí, qual é o implante ideal no osso D1? 12 milímetros. Aí ele fala que não e depois fala que sim. Porque lá ele fala que na D2 o implante ideal é 12 milímetros. No D1 também, 12 milímetros. Então, ele diz antes que ele fala um implante mais curto de 8 milímetros pode ser utilizado em osso de grande densidade. Porque senão a probabilidade de aquecimento. Sim, né? sim. Aí ele fala isso aqui agora. Mas na prova isso aqui é importante. Qual o comprimento ideal do implante na região do osso D1? Então D2 é 12. 12 por 4. Tá? A cicatrização óssea. O osso cortical requer mais tempo na cicatrização comparado ao osso trabecular. Por outro lado, por causa da capacidade do osso suportar carga e do excelente contato, excelente BIC, né, que é 85%, ele também falou 80%, o carregamento protético em osso D1 pode começar antes do término da fase inicial de cicatrização. Olha, isso aí é para botar lá naquele quadrinho. Nesse tipo de osso, a espera para a cicatrização sem carga corresponde no mínimo 3 meses. Aí você vai lá no final daquele quadrinho e coloca assim, tempo de espera para a cicatrização. Não tem aquela folha, um quadrinho? Aí lá embaixo você bota tempo de espera para a cicatrização. No osso D1, 3 meses. A gente vai ver que o D2, D3 e D4 são outros. Então, 3 meses. Devido ao forte contato osso-implante, não é necessário o carregamento progressivo do osso, só em osso D3 e D4. Beleza? Vamos dar uma paradinha aí.